Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus seja contigo. Estou passando aqui para gravar mais um Conexão Hebron, esse momento de devocional, de aprendizado, onde nós vamos falar um pouco sobre Jesus, falar um pouco sobre o reino de Deus. Nós escolhemos esse lugar, dá para você observar aqui, uma praça, onde nós estamos para falar de um assunto muito importante. E hoje nós queremos falar da vida de Jesus na oração. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele viveu uma vida de oração, que Jesus, ele entendeu isso e por isso ele exercia. Ninguém pode se dedicar a uma causa sem primeiro entender ela. E desse assunto de oração, Jesus, ele nos ensinou e ele nos deixou uma mensagem muito singular que nós também nos dias atuais precisamos desenvolver. E nesse breve momento, nesses minutos que estivermos aqui juntos, eu quero instigar você a desenvolver uma vida de oração, a desenvolver uma qualidade e uma oração com qualidade diante de Deus. Aqui no primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo no capítulo 5 e versículo 17, ele nos diz assim: orai sem cessar. E no versículo 18, ele conclui dizendo: e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O apóstolo Paulo, ele está instigando a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalonicenses no primeiro século, a viver uma vida de oração, a se dedicarem a uma vida diante de Deus. Queridos, qual tem sido hoje o teu tempo de oração? Qual tem sido a tua vida de oração? Quanto tempo você tem gastado com esse assunto? Quanto tempo você tem se dedicado a viver uma vida de oração? E é justamente sobre isso que nós queremos te ajudar nesse momento, para que você entenda e para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós só vamos conseguir viver as vitórias, só vamos conquistar aquilo que já foi liberado, que já foi outorgado por Deus através do Espírito Santo em Jesus para as nossas vidas, quando nós entendermos que precisamos ter um relacionamento com Deus. Eu quero falar 4 pontos distintos da vida de Jesus com a nossa vida. A vida de Jesus na oração. O primeiro ponto que eu quero falar com você está lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 21 e o versículo 22. A Bíblia nos fala do momento, aquele momento que todos nós vemos como um dos momentos mais cumes da vida de Jesus, um dos momentos mais importantes que Jesus ele realizou aqui na terra. É o momento em quando ele vai até João Batista. E a Bíblia nos diz que quando ele chega para João Batista, ele pede para que João Batista o batizasse. Após ele ser batizado, a Bíblia diz que ele vai desenvolver uma oração. O resultado dessa oração você já conhece. A Bíblia diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e todos naquele lugar ouvem uma voz do céu que está dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Primeira circunstância que Jesus ele ora para desenvolver um relacionamento com Deus. O objetivo de uma vida de oração é desenvolvermos relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Deus através da oração. Nós temos N meios de ouvir Deus. Você está ouvindo Deus através dessa ministração. Você ouve Deus através de um louvor, através de alguém. Deus usa N meios para se comunicar a você, a mim. Mas nós, queridos, só temos um veículo de comunicação com Ele, que é através da oração. E a oração nos leva a ter um relacionamento com Deus. E vamos ouvir a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O segundo ponto da vida de Jesus em oração está lá no mesmo Evangelho de Lucas,
capítulo 6, a partir do versículo 12 ao versículo 13. A Bíblia nos diz que Lucas escreve esse momento da vida de oração de Jesus. A Bíblia diz que agora ele vai subir num monte para orar. E quando ele está orando, ele está pedindo a Deus. Não sabemos o conteúdo da oração, mas quando ele desce, a Bíblia diz que ali ele vai escolher para si 12 pessoas, discípulos. A multidão era discípulo dele, mas agora ele vai escolher 12 homens para ser chamado de apóstolos. E o que é que nós entendemos com isso? Nós entendemos que Jesus ele vai viver uma vida de oração no processo anterior às decisões que ele deveria tomar. Antes de tomarmos uma decisão, nós precisamos primeiro apresentá-la a Deus. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que nos direciona em todas as coisas. O terceiro ponto que eu quero falar da vida de Jesus na oração está no mesmo livro de Lucas, capítulo 9, e versículo do 28 ao versículo 30. Nos fala do momento em que Jesus sobe no monte da transfiguração. Eu não sei como que era aquele lugar, mas a Bíblia diz que Jesus está lá naquele lugar, naquele monte, está desenvolvendo uma vida de oração e de repente vai aparecer 2 homens diante dele, Moisés e Elias. A Bíblia diz que eles passam tempo conversando. Pedro chega até ele e diz: Senhor, tu não quer que nós façamos uma tenda para ti, uma para Elias e outra para Moisés? A Bíblia diz que esses 2 homens aparecem porque um fala da lei e o outro fala dos profetas. E tanto a lei como os profetas, eles estão apontando para Jesus. Então eles estão falando agora do momento que Jesus vai ser crucificado na cruz. E o que é que nós entendemos com isso? Nós entendemos que Jesus ele está orando, ele está desenvolvendo uma vida de oração para se relacionar com Deus. Ele ora, preparando-se para o dia do sofrimento. Poucas pessoas, elas desenvolvem uma vida de oração. E por isso, quando elas passam por momentos de dor, por momentos de sofrimento, elas se sentem angustiadas, elas se sentem desamparadas por Deus. Por quê? Porque elas não viveram uma vida de oração antes de situações adversas em sua vida. A Bíblia diz agora que em terceiro e último lugar, nós temos não no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de João, Jesus agora vivendo uma vida de oração. E é o único texto que fala de uma oração completa de Jesus. Nós vemos no João capítulo 17, esse capítulo inteiro, ele fala dessa vida de Jesus de oração. E ele vai falar que até naquela oração, ele ora por mim e ele ora por você. Ele ora, ele pede: Pai, livra-os do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então ele pede, ele ora por mim e por você, dizendo assim: Pai, aqueles que não me viram, mas que crerão em mim, que o Senhor os guarde e os livre do mal. A vida de Jesus de oração é uma vida completa. Ele ora para ter relacionamento. Ele ora antes de tomar as decisões. Ele ora para preparar-se para o dia do sofrimento. E ele ora para aqueles que estão chegando, para aqueles que virão a ser os seus discípulos. Queridos, que você viva uma vida de oração. Desenvolva isso nesse momento que você está tendo aí com a tua família, com a tua casa e sozinho. Viva uma vida de oração. E eu quero finalizar fazendo uma oração com você neste momento. Amém? Pai querido, Pai amado, louvamos o teu nome, Pai. Te bendizemos e te exaltamos. E que essa palavra possa produzir fruto no coração de cada um dos meus irmãos. Que cada um dos teus filhos possa entender o propósito que há na oração, a vida que há em você exercer oração. Pai, nós te agradecemos. Guarda os teus filhos, cada um neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, tua casa e a tua família, e que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti.